Então, bom dia, que a paz de Jesus esteja com todos nós, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez, para estudar essa obra maravilhosa de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos dar continuidade e vamos ver o capítulo 61, e o tema é Ministérios. Ministério. Quando a gente ouve essa palavra, a gente lembra do quê? Ministérios públicos, Ministério da Saúde, da Agricultura, das Finanças. Enfim, ministérios que dizem respeito à vida pública. Mas aqui, Emmanuel nos fala de ministérios no sentido de funções, de ocupações, de tarefas a cumprir. Cada um de nós temos o nosso ministério a cumprir. Seja na atividade espírita ou na atividade religiosa que estamos vinculados, mas na vida em geral. Então, seja qual for a profissão, todos temos um ministério a cumprir. Desde a dona de casa, por exemplo, ela também tem o seu ministério, administrando o seu lar, Cada profissão, por menor que seja, tem um papel fundamental no bem-estar da comunidade. Quando realizamos o nosso trabalho com dedicação e ética e empatia, contribuímos para o desenvolvimento e a qualidade de vida ao nosso redor. Então, em vez de simplesmente cumprir tarefas, devemos ver nosso trabalho como uma oportunidade de servir aos outros, Não é servir só a nós mesmos, não, servir aos outros. Isso significa buscar a excelência em nossas funções, dar o nosso melhor, buscando soluções para os problemas da comunidade e trabalhando de forma colaborativa para o bem comum. E para que cada um reflita sobre o seu ministério a cumprir, Emmanuel seleciona este versículo da primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10, em que Pedro diz assim: cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, este versículo diz que cada pessoa deve usar os dons que recebeu de Deus para administrar e servir aos outros de forma responsável. E que a graça de Deus é multiforme. Deus não dá cópias, já dizia Emmanuel. E, naturalmente, em cada experiência encarnatória, nós temos o convite de vivenciar uma aptidão dessa graça de Deus, permitindo a nossa evolução. Então, nós podemos vir, ora na posição de chefia, ora na condição de subalterno, ora com recursos monetários, ora com menos recursos, ora com a beleza física, ora nem tanto, ora com a saúde do corpo e ora sem ela. Mas em todas essas multiformes expressões, ou seja, em todas as situações diferentes da vida, sempre podemos nos desenvolver e evoluir espiritualmente, se estivermos receptivos a isso. A riqueza espiritual. Então, a evolução espiritual é um caminho aberto a todos e está disponível para aqueles que estão abertos a recebê-la. Não importa em que circunstâncias nos encontremos. Para quem está fechado, com raiva, revoltado,
pode ser difícil ver as bênçãos de Deus ao nosso redor. Essa pessoa tende a reclamar muito da vida, das circunstâncias, das situações, e muitas vezes se perde no orgulho, na vaidade, na falta de dinheiro, né? Na inveja. E isso pode fazer com que ele perca a oportunidade de crescer e evoluir espiritualmente. E assim Emmanuel começa dizendo: toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Então toda criatura tem um papel importante no universo e deve cumprir esse papel com responsabilidade e devoção. Então esses dons, esses talentos que recebemos de Deus são recursos no sentido de oportunidades que recebemos do alto, que se fortalecem ao longo da vida, através das experiências que vão se manifestando em outras existências, que nos permite aproveitar cada vez mais esses dons. A gente vai se aperfeiçoando, né? O maior de todos os dons sempre está ao nosso alcance, que é o dom de servir. Ele é a chave para todos os outros dons. E se eu não aproveito essas oportunidades de servir, elas passarão sem que eu veja porque estarei fechado, né? De olhos vendados, por conta de não ter absorvido ainda esse que é o dom mais fundamental que a gente vê tão claro em Jesus, que é o dom de servir. O espírito consciente, ele sempre vai encontrar meios de servir, porque a possibilidade de servir está para todos. Quando enfermo, pode servir sendo paciente, sendo humilde, exemplificando a resiliência, a fé e a esperança. Na penúria, ele pode servir no trabalho honesto, buscando na dignidade e na simplicidade, no aprender a contentar-se com menos, não invejar aqueles outros que talvez ainda estejam tão presos, né, às paixões, à avareza, porque ele estará servindo. Assim como quem está na riqueza, se está consciente, pode servir e muito. Quanto ele pode patrocinar de progresso, de trabalho, o pão nos lares, sustentando várias famílias, né? Então, o espírito consciente segue servindo no ministério que lhe foi atribuído, buscando colaborar com Deus dentro daquilo que recebeu, buscando sempre aperfeiçoar as suas possibilidades de servir. E segue Emmanuel: se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. Então o homem não consegue resolver esta questão social porque ainda não se capacitou disso. Os que têm muito não querem servir, e os que têm pouco querem ter muito mais. Não para serem instrumentos do serviço da sociedade, mas para servir a si mesmos. Esses espíritos não estão conscientes ainda do dom de servir e terão elementos complicadores do espírito. Muitas vezes, esse choque de classes, de interesses, né, que cria tanta desigualdade, tantas lutas, aí a gente vai para os excessos
em que faltam o necessário pelo egoísmo humano e pela indiferença, causando tantas dores no âmbito social, tantas dificuldades. E a gente vê Kardec trabalhando na obra espírita. Por mais que tente fazer essas mudanças internas, se não investirmos na conscientização dos indivíduos, na educação moral dos espíritos, em vão buscaremos construir apenas por meio de leis, de decretos, reformas exteriores, sociedades mais justas e mais fraternas. Há que se partir da consciência e da educação moral dos indivíduos para dar sustentação a uma sociedade mais justa. Continua Emmanuel. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que dominais magnatas e proletários, porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. Então a gente ainda está muito preso a estes modelos sociais que vão se apresentar como soluções definitivas, né, para os problemas da sociedade. E não chegando nunca ou muito tarde em melhorias. Porque ainda não se entendeu o valor dos ministérios, sejam eles quais forem. Uma vez que a gente equiparar aí o necessário para todos, e essa consciência espiritual, a gente vai conseguir ver uma sociedade onde não faltarão a ninguém o necessário. Não teremos uma igualdade absoluta de recursos, né? Mas todos estarão felizes no ministério que lhes cabe, cumprindo bem os seus deveres. E Arthur Valladares, ele cita aqui um livro da Viagem Espírita de Allan Kardec, em que no terceiro discurso ele trata dessa questão social. E ele tem uma frase que é muito profunda nesse aspecto. Ele diz assim: antes de preparar a coisa para os homens, é preciso preparar o homem para a coisa. O Leon Denis também fala desse assunto, da questão social, no livro Depois da Morte e no livro Socialismo e Espiritismo, em que ele fala da importância desses valores morais do indivíduo renovado para uma sociedade renovada, em que não mais existirão essas disputas entre classes, em que não se verão aos outros como inimigos, mas verão como irmãos, cada um no seu ministério. Não faltará o essencial para ninguém. O forte será o apoio do fraco. Os que estão na posição de chefia não se aproveitará dos subalternos. E aqueles que estão na subalternidade servirão com alegria aqueles que estão no momento na posição de chefia. Enfim, todos se verão como parte indispensável de um sistema maior, no qual sua contribuição é necessária para o funcionamento adequado do todo. Cada um tem o seu papel a desempenhar. E Emmanuel continua: é imprescindível haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, chefes de fábricas, trabalhadores de imprensa. Então, todos os trabalhos, todas as profissões, com seu valor. Em qualquer profissão bem exercida com honestidade, com integridade, o espírito estará ali evoluindo, colhendo o que veio fazer, colher na matéria. O objetivo primordial da sua estrada
são os valores do espírito. Nós ainda, nos nossos preconceitos, nos nossos apegos materiais, né, cultivamos muito essa coisa de status, geralmente associada à remuneração da profissão. Essa profissão é mais importante do que aquela outra, né? A gente ainda está muito preso aos valores, né? Porque a gente está muito preso a esses paradigmas materiais. Mas no dia em que os seres aqui na Terra, os espíritos encarnados, estiverem mais conscientes da realidade espiritual e da brevidade da existência física, de que tudo que aqui administram é transitório, é dom recebido divino, dessa multiforme graça de Deus, então todos saberão valorizar a profissão que terão, cumprindo cada um com seus recursos, uma parte dentro de um todo maior. Existirá o essencial para cada um, e saberão dar-se as mãos para que tanto o progresso material possa se fazer, como especialmente o progresso do homem no sentido moral. E Emmanuel prossegue. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em despenseiros da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. Então, seja aqueles que distribuem a graça de Deus. Seja aqueles que colaborem onde estão. Porque para que o bem se faça, o progresso, a luz, o esclarecimento, para que a caridade, a fraternidade, essa lei da justiça, de amor e caridade, possa realmente ser o vínculo estabelecido entre os corações, patrocinando o progresso dos indivíduos e de coletividades. Independente da profissão, chegará a época em que todos se sentirão ricos. O chefe da maior empresa reconhecerá no trabalho do jornalista, do jardineiro, o mesmo valor que tem no seu trabalho. Assim como o jornalista, o jardineiro, o lixeiro, o engenheiro, o professor, verão no seu trabalho o mesmo valor que vem no trabalho do presidente, do governador, né, do chefe de uma empresa. Enfim, todos verão riqueza de poder colaborar com Deus, em riqueza de poder servir. E servindo desenvolverem a humildade, a fidelidade, a consciência, a inteligência, a clareza de entendimento da vida, o amor, a bondade, enfim, chegará o tempo na Terra em que todos nos veremos ricos. Desde já, muitos já conseguiram adotar essa postura, passando vida fora, muitas vezes, em penúria material. Conseguiram expressar o que é uma vida rica, rica de alegria, de consciência tranquila, de valor moral, do pão da honestidade, da dignidade, muito valor moral e muito crescimento espiritual que a gente vê no Chico Xavier, por exemplo. Continuando o texto. A noção de capitalista e operário estará renovada. Entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. Então não haverá mais essa divisão que ainda operamos nesses modelos, nessas teorias, porque nos veremos como irmãos, com ministérios diferentes. Os indivíduos vão encontrar na simplicidade realmente a riqueza,
Saberão ser felizes com bem menos. Não invejarão aqueles que têm mais recursos. Saberão viver contentes com aquilo que tiveram, fazendo o melhor ao seu alcance. Que mudança, né, nós teremos nesse mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E Emmanuel continua. O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Então o professor sentirá-se como irmão daquele que terá o ministério do governo de uma cidade, do presidente de uma nação. Sentirá-se como irmão daquele que tem o ministério da agricultura, de lavrar o solo. Se verá como irmão do médico, do engenheiro e assim por diante. Todos encontrarão a riqueza na profissão, no ministério que estarão exercendo. E aí Emmanuel conclui. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Então essa ideia egoística de ganhar e ganhar, acumular e acumular para enriquecer na terra, né? Sem essa ideia. E naturalmente também sem a inveja daqueles que terão mais recursos. Porque o indivíduo saberá contentar-se com menos. Saberá encontrar a riqueza da simplicidade. Então os que têm mais utilizarão dessas maiores possibilidades para ampliar o trabalho, para mais servir os que terão menos. Farão no âmbito social da sua ação o máximo ao seu alcance, ambos vendo-se como irmãos. Quando não mais apegarmos tanto aos valores materiais, aos status, às formas, ao brilho que alcança os olhos e não ao coração, quando assim tivermos pela educação moral, pela consciência espiritual, construindo os homens, as mulheres do amanhã, os espíritos renovados, as novas criaturas. Como diria o apóstolo Paulo, o novo homem. Teremos também a base de sustentação para uma nova sociedade. É isso que Kardec e Leon Denis vão falar sempre para nós. O melhoramento dos indivíduos, levando ao melhoramento das massas. Portanto, a renovação social. O estabelecimento de uma humanidade mais justa, mais fraterna, mais colaborativa, preparando realmente um novo tempo para todos nós. E assim termino, agradecendo a todos pela atenção, um ótimo domingo, muita luz, muita paz, que Jesus abençoe a todos. Obrigada.